UNAMA, Educação para o Desenvolvimento da Amazônia. No Entrevista Série Saúde, o médico e professor Jorge Oana conversa com o coordenador da TV UNAMA, jornalista Douglas Ginelli, dos riscos, cuidados e a prevenção para enfrentar a superbactéria KPC. Professor Jorge Oana, antes de falarmos da KPC, que é uma enzima, eu gostaria que o senhor falasse um pouco do que é infecção, só para que as pessoas tenham uma noção básica do que é infecção. A infecção é a resposta do organismo à invasão de uma bactéria patogênica, ou seja, aquela que vai causar um grau de agressividade ao organismo. Nós temos normalmente as floras bacterianas da boca, da garganta, da pele, dos intestinos, da bexiga. Entretanto, nós vivemos em equilíbrio porque são bactérias que convivem com o nosso dia a dia. Quando bactérias de poder patogênico nos agridem, ou nós teremos condições de desenvolvermos uma defesa mediada por células, como no caso os leucócitos, ou então por anticorpos, se nós não conseguirmos neutralizar essa invasão, fatalmente o nosso organismo começa a ser vítima da patogenicidade dessas bactérias. Começamos a ter febre, calafrio, comprometimento do estado geral, podendo essa infecção ser localizada ou então, se ganhar a corrente circulatória, se transformar numa infecção generalizada que tem o nome de septicemia. Também outro tema em que as pessoas ainda fazem um pouco de confusão. Qual é a diferença entre infecção hospitalar e infecção comunitária? A infecção, ela pode ser adquirida na rua. Então, as pessoas podem, no dia a dia, adquirir uma infecção por ingerir algum alimento contaminado, por tomar alguma água contaminada, pelo contato com uma pessoa que tem uma infecção. Já a infecção hospitalar é aquela que o indivíduo adquire após ele internar-se no hospital e até um período após a alta, se ele não tinha aquela infecção e ele manifestá-la, ela será considerada infecção hospitalar. E como é que se comportam no corpo humano esses micróbios? Bom, uma vez tendo havido a invasão do organismo, eles começam a se reproduzir. E eles têm uma característica de agressividade que é muito individual. E eles vão enfrentar as resistências do organismo. Então, nós dizemos que para que uma infecção se instale efetivamente, é preciso que haja um nível alto de patogenicidade da bactéria, um número de reprodução acentuado, ou seja, uma população bacteriana elevada, e uma queda de resistência do organismo do hospedeiro. Normalmente, nosso organismo consegue conter essas infecções, essas invasões. Entretanto, em algumas situações ele não consegue e aí há necessidade, por vezes até de internação com tratamentos antibióticos de gerações mais avançadas. Professora Oana, e como prevenir a infecção hospitalar? No hospital, nós temos que ter cuidado, primeiro, de saber se o hospital tem uma equipe de comissão de controle de infecção hospitalar atuante. Segundo, nós devemos entender que o hospital não é local de fazer turismo. Deveremos evitar pegar em maçanetas, deveremos evitar pegar em paredes, pegar em carrinhos de curativo. Deveremos respeitar apartamentos em que hajam pacientes com infecção e deveremos evitar a presença, principalmente, de crianças que não têm condições de estar em hospital por não ter um comportamento crítico e poderão se contaminar ou ser vetores daquela situação de infecção. Então, é importante higienização, lavar as mãos, tomar cuidado com tudo aquilo que você toca no hospital e, se entrar em contato com pacientes contaminados, procurar usar máscara, gorros, lavar a mão e desprezá-los após sair. E como usar corretamente e com responsabilidade os antibióticos no combate a esses quadros, a essas infecções que nós estamos falando, doutor Oana? Não é o mesmo antibiótico que mata todo tipo de bactéria. Cada antibiótico tem uma finalidade de agir sobre uma determinada bactéria, numa determinada fase da vida dessa bactéria. Então é preciso que a gente tenha em mente que o antibiótico não é para ser usado de modo indiscriminado. Então os antibióticos têm que ser prescritos especificamente para aquela bactéria por quem conhece. Não é medicamento para ser usado empiricamente. Se for usado empiricamente, ele vai seguramente causar transtornos maiores no futuro, além de não promover a cura do paciente. Agora, com relação a essa enzima, a KPC, ela já teria chegado a Belém, algum hospital de Belém, ao estado, enfim? Esta bactéria, esta enzima, ela ainda não foi detectada no estado do Pará.
atribuíram a ela alguns óbitos recentemente ocorridos, mas nenhum foi comprovado. Nós não temos. Existe em Brasília, existe em São Paulo, Paraná e um estado do Nordeste, se não me engano. Poderá ser que ela chegue por aqui. Isso é possível. Entretanto, veja que a velocidade da informação cria esse pânico, cria esse medo. E ninguém se preocupa com uma coisa que é muito mais importante do que ela. Existem hoje as formas multiresistentes de tuberculoses essas que não respondem a nenhum esquema terapêutico. E é uma bactéria e mata. Nós temos em Belém do Pará hoje, nos hospitais de Belém, Barros Barreto principalmente, formas multiresistentes de tuberculose preocupando porque matam efetivamente. Então, a KPC é uma situação que seguramente vai ter solução, antibióticos serão desenvolvidos para isso, mas nós temos problemas seríssimos que não estão tendo a mesma divulgação que deveriam estar tendo, que são as formas multiresistentes de tuberculose. Aqui no estado do Pará, nós temos o cumprimento das regras determinadas pela Organização Mundial de Saúde, nós temos essa padronização aqui, a segurança nesse quadro aqui para os pacientes que frequentam os hospitais de Belém? Bom, em 1992, eu era diretor operacional da Secretaria de Saúde do Pará, o secretário era o Dr. Hernani Mota, e eu tive a oportunidade de criar o nosso Centro Estadual de Controle de Infecção Hospitalar. Foi o quinto do Brasil. Foi o quinto do Brasil. Ainda o Brasil vivia assombrado pela morte de Tancredo Neves. E aquela morte de Tancredo Neves gerou todo um movimento de prevenção de controle de infecção hospitalar. A partir daí, este centro estadual criou obrigações para que os hospitais tivessem os seus centros de combate de controle de infecção hospitalar. Hoje, todo hospital é obrigado a ter. E eles precisam cumprir normas. A Organização Mundial de Saúde criou os programas de segurança dos pacientes. E a primeira medida foi o programa de lavagem de mãos. Pode parecer uma coisa absolutamente simples, entretanto é de um impacto tremendo na quebra da cadeia de disseminação das infecções. A segunda foi a de cirurgias seguras salvam vidas, que está sendo aplicada nos hospitais. Eu já conheço 2 que em Belém estão aplicando. Beneficente Portuguesa em fase de instalação e o Hospital Geral da Unimed em fase de instalação. Os 2 já estão implantando. Nós pedimos aos hospitais todos que prestem atenção. E por uma questão de justiça, eu vou citar o nome da doutora Vânia Brilhante, que coordena em Belém a Agência de Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado do Pará e que tem feito um trabalho hercúleo numa tentativa de procurar combater essas situações. Então é preciso que cada hospital tenha consciência de que não apenas a criação, mas como também a atuação dessas centrais de controle de infecção hospitalar serão o caminho para que nós não tenhamos dissabores de enfrentar situações como essas. Professor Jorjoana, obrigado pela sua entrevista e pelos esclarecimentos aqui na TV UNAMA. UNAMA, Educação para o Desenvolvimento.